Entre 1940 e 1974, o governo dos Estados Unidos experimentou com mais de 60 mil cidadãos sem o seu consentimento. Soldados foram trancados em câmaras de gás de mostarda. Prisioneiros receberam doses maciças de LSD durante meses consecutivos. Mulheres grávidas foram alimentadas com ferro radioativo e seus bebês desenvolveram câncer mortal. Não foram experimentos nazistas. Foram programas oficiais do Departamento de Defesa, da CIA e do Serviço de Saúde Pública americano. Os cientistas nazistas responsáveis por atrocidades em campos de concentração foram transferidos secretamente para os Estados Unidos e continuaram seu trabalho em instalações militares. Os registros foram destruídos sistematicamente para ocultar as evidências. As vítimas nunca receberam tratamento médico adequado e muitas morreram sem saber que haviam sido sujeitos experimentais. Como justificou o governo dos Estados Unidos esses experimentos durante décadas? Quem foram os cientistas que dirigiram esses programas? Por que nenhum responsável foi processado criminalmente? Esta é a história dos experimentos humanos que os Estados Unidos tentaram apagar da história. Genesis. Operação Paperclip. Os cientistas nazistas em solo americano. Nos últimos dias de abril de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam pelo território alemão, equipes especializadas do Exército dos Estados Unidos não procuravam apenas soldados inimigos. Sua missão era localizar laboratórios, instalações de pesquisa e, acima de tudo, as mentes por trás do arsenal tecnológico do Terceiro Reich. O que começou como uma operação de inteligência militar se transformaria em um dos programas mais controversos da história norte-americana. A Operação Paperclip nasceu de uma realidade incômoda. A Alemanha nazista havia desenvolvido armamento que superava em sofisticação qualquer coisa produzida pelos aliados. Os foguetes V-2 haviam semeado terror em Londres, capazes de alcançar objetivos a 300 quilômetros de distância. Os cientistas alemães trabalhavam em armas de guerra biológica com agentes de peste bubônica. Haviam sintetizado agentes nervosos como o sarin e o tabum, compostos químicos desconhecidos para os laboratórios militares dos Estados Unidos. O Pentágono compreendeu rapidamente que capturar essas armas não era suficiente. Precisavam dos homens que as haviam criado. O programa começou oficialmente em julho de 1945, sob o nome de Operação Overcast. Quando este nome foi filtrado para a imprensa, foi renomeado como Paperclip, uma referência direta aos clipes que os oficiais de inteligência anexavam aos arquivos dos cientistas alemães. Esses clipes serviam como um sinal para os investigadores. Não examinar demasiado o passado nazista desses indivíduos. A diretiva era clara. Os Estados Unidos precisavam desse conhecimento e não podiam permitir que caísse em mãos soviéticas. Werner Rosenberg, um engenheiro alemão, havia compilado durante a guerra uma lista de 15 mil cientistas e engenheiros trabalhando em projetos militares alemães. Quando as tropas aliadas avançaram em 1945, oficiais alemães tentaram destruir estes documentos, jogando-os no vaso sanitário da Universidade de Bonn. Os papéis semidestruídos foram recuperados e se tornaram a base do recrutamento. No final, mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães, junto com suas famílias, foram transferidos para os Estados Unidos entre 1945 e 1962. O presidente Harry Truman tinha estabelecido uma condição explícita. O programa não deveria recrutar membros ativos do Partido Nazista nem simpatizantes ardentes do regime. No entanto, a Agência de Objetivos de Inteligência Conjunta e o Escritório de Serviços Estratégicos, precursor da CIA, ignoraram sistematicamente esta diretiva. Os oficiais militares e de inteligência começaram a alterar documentos, eliminar evidências comprometedoras e reescrever histórias pessoais. A Guerra Fria estava começando e a União Soviética executava seu próprio programa semelhante, a Operação Ozoaviakhim. Wernher von Braun se tornou o rosto mais visível da Paperclip. Este engenheiro havia dirigido o desenvolvimento do foguete V-2 em Peenemünde, uma instalação militar maciça na costa do Báltico. Von Braun
não era simplesmente um cientista cativo do regime nazista. Ele era oficialmente membro das SS, a organização paramilitar de elite dedicada ao partido nazista. Ele havia visitado pessoalmente o campo de concentração de Buchenwald para selecionar prisioneiros como mão de obra escrava. Esses homens trabalharam até a morte construindo foguetes nas instalações subterrâneas de Mittelbau-Dora. As condições em Mittelbau-Dora eram tão brutais que mais prisioneiros morreram construindo os foguetes V2 do que civis britânicos assassinados por esses mesmos foguetes durante os bombardeios. Os trabalhadores forçados escavavam túneis na montanha Konstein sob vigilância constante de guardas SS. A desnutrição, as doenças, os acidentes industriais e as execuções sumárias ceifaram milhares de vidas. Von Braun visitava regularmente as instalações e mantinha correspondência direta com oficiais SS sobre a alocação de trabalhadores. Quando Von Braun chegou aos Estados Unidos em setembro de 1945, foi instalado inicialmente em Fort Bliss, Texas, junto com 127 cientistas de sua equipe. Os documentos que detalhavam sua filiação às SS e seu conhecimento do sistema de trabalho escravo foram alterados ou simplesmente omitidos de seus arquivos oficiais. Para o público americano, Von Braun era apresentado como um visionário espacial, um sonhador cuja única paixão era levar a humanidade às estrelas. Arthur Rudolph era outro membro destacado do grupo de Peenemünde. Como diretor de operações de produção do V2 em Mittelbau-Dora, Rudolph supervisionava diretamente o uso de trabalho escravo e aprovava pessoalmente punições brutais para prisioneiros considerados improdutivos. Trabalhou durante décadas para o programa espacial americano. Só em 1984, quando investigadores começaram a examinar sua conexão com o trabalho forçado, Rudolph renunciou à sua cidadania americana e se mudou para a Alemanha Ocidental para evitar um julgamento. Walter Schreiber representava um caso ainda mais sombrio. Como cirurgião-geral do exército nazista, Schreiber havia aprovado experimentos médicos nos campos de concentração de Auschwitz e Dachau. Esses experimentos incluíam testes de hipotermia, onde prisioneiros eram submersos em água gelada até a morte para estudar os efeitos do frio extremo. Também realizavam-se experimentos com doenças infecciosas, injetando patógenos mortais em sujeitos humanos para observar a progressão da doença sem tratamento. Em 1951, semanas após sua chegada aos Estados Unidos, o Boston Globe publicou acusações detalhadas sobre a participação de Schreiber nesses crimes. A resposta do governo dos Estados Unidos foi discreta. Ajudaram Schreiber a emigrar para a Argentina. O senador Harry Byrd, da Virgínia, escreveu publicamente em 1948 defendendo o paperclip em termos utilitários. Argumentava que renunciar a conhecimento inestimável por escrúpulos morais relacionados com quem possuía esse conhecimento seria uma tolice estratégica. A moralidade, segundo essa lógica, devia subordinar-se à segurança nacional. Os cientistas do paperclip foram dispersos por todo o país. 86 engenheiros aeronáuticos foram transferidos para Wright Field, em Ohio. O Corpo de Sinalização do Exército empregou 24 especialistas em física, química e óptica. O Departamento de Minas utilizou 7 cientistas alemães em uma planta química de combustível sintético em Louisiana, Missouri. Cada um desses homens trazia conhecimento técnico específico que as agências norte-americanas consideravam crucial para manter a vantagem tecnológica sobre os soviéticos. O impacto de paperclip no desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos foi inegável. Von Braun e sua equipe foram transferidos em 1950 para Huntsville, Alabama, onde estabeleceram o Marshall Space Flight Center. Este centro tornou-se uma instalação-chave para a NASA. O grupo de Von Braun desenvolveu o foguete Redstone, que lançou o primeiro americano ao espaço. Posteriormente, trabalharam no programa Saturno, cujos foguetes levaram astronautas à Lua. O edifício de montagem vertical em Cabo Canaveral, maior em volume que o Pentágono, foi projetado por Bernhard Tessmann, ex-designer de instalações em Peenemünde. O governo dos Estados Unidos tinha integrado em sua estrutura institucional
homens que tinham sido cúmplices diretos de crimes de guerra. Alguns tinham participado ativamente no aparelho de morte nazista. Outros tinham sido testemunhas silenciosas de atrocidades massivas. Nenhum enfrentou qualquer consequência legal. Pelo contrário, muitos prosperaram em suas novas vidas americanas. Receberam salários generosos, cidadania e, em alguns casos, reconhecimento público como pioneiros da ciência. A classificação dos detalhes do paperclip foi mantida até a década de 1980. Para então, a maioria dos cientistas transferidos havia morrido ou estava em idade avançada. Pesquisas posteriores revelaram a magnitude do encobrimento. Os arquivos originais, quando finalmente foram comparados com os alterados, mostravam eliminações sistemáticas de informações comprometedoras. Referências à membresia nas SS foram apagadas. Participação em experimentos médicos foi omitida. Supervisão de trabalho escravo foi minimizada ou atribuída a outros. Apenas um cientista de paperclip foi formalmente julgado, Georg Rickey, que foi devolvido à Alemanha em 1947 para comparecer no julgamento de Dora, onde foi absolvido. Nenhum outro cientista do programa enfrentou processo judicial nos Estados Unidos ou na Alemanha. O valor estimado das patentes e processos industriais obtidos através de paperclip alcançou 10 bilhões de dólares em valor da época. Este conhecimento acelerou programas de armamento, aviação e exploração espacial dos Estados Unidos durante décadas. A Operação Paperclip estabeleceu um precedente inquietante. Demonstrou que o governo dos Estados Unidos estava disposto a comprometer princípios éticos fundamentais quando os considerava subordinados a interesses de segurança nacional. Os nazistas que haviam cometido ou sido cúmplices de atrocidades não apenas evitaram a justiça, mas também foram recompensados com novas carreiras, proteção governamental e, em muitos casos, celebridade pública. Este mesmo enfoque de subordinar a ética à utilidade estratégica caracterizaria os programas de experimentação humana que os Estados Unidos começariam nas décadas seguintes: armas químicas, segregação e gás mostarda. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, enquanto o público americano comprava bônus de guerra e seguia os avanços aliados na Europa, outro programa secreto desenvolvia-se em instalações militares espalhadas por todo o território nacional. O Departamento de Guerra havia iniciado um programa massivo de testes com armas químicas, utilizando como sujeitos experimentais dezenas de milhares de soldados americanos. O que distinguia este programa de outros esforços de pesquisa militar era seu componente racial explícito. Os cientistas militares segregavam deliberadamente os sujeitos por raça para observar como o gás mostarda e outros agentes químicos afetavam diferentemente a pele de diferentes cores. O gás mostarda era um agente vesicante conhecido desde a Primeira Guerra Mundial. Ao entrar em contato com a pele, o composto químico penetra nas células em segundos, causando bolhas dolorosas, queimaduras profundas e dano permanente ao tecido. A exposição também causa dano ao ADN celular, aumentando significativamente o risco de câncer, leucemia e doenças respiratórias crônicas, como enfisema e asma. Em vez de utilizar apenas voluntários informados, o programa expandiu-se até se tornar um experimento de engenharia social racial. Rawlins Edwards tinha 19 anos quando foi designado para uma instalação militar perto da costa leste. Era 1943 e Edwards, como soldado afro-americano em um exército segregado, sabia que recusar uma ordem militar não era opção. Um dia, Edwards e aproximadamente 60 soldados mais, todos afro-americanos, foram conduzidos a um edifício sem janelas. Disseram-lhes que fariam parte de um teste para determinar qual efeito certos gases teriam em peles negras. A explicação era direta e assustadora em sua honestidade. O exército queria dados comparativos raciais. Os homens foram encerrados em uma câmara selada. Sem aviso prévio, gás mostarda começou a infiltrar-se no espaço fechado. Edwards lembra-se da sensação como estar em fogo. A pele começou a arder intensamente. Alguns homens começaram a gritar e a bater nas portas, tentando escapar.
Vários perderam a consciência devido à dor e à exposição química. Quando finalmente abriram as portas, os soldados saíram em condições terríveis. A pele mostrava bolhas maciças, queimaduras de 2º e 3º graus e, em alguns casos, desprendimento completo de camadas de epiderme. O programa de testes com gás mostarda eventualmente envolveu aproximadamente 60.000 soldados americanos entre 1942 e 1945. Os experimentos eram realizados em múltiplas instalações: o Naval Research Laboratory, em Washington, instalações do Exército em Maryland, campo de testes no deserto de Utah e laboratórios no Panamá, onde o clima tropical permitia observar efeitos em condições de calor extremo e alta umidade. Os testes seguiam 3 metodologias principais. Os testes de adesivo consistiam em aplicar gás mostarda líquido diretamente sobre a pele dos sujeitos, geralmente no antebraço ou nas costas. Os pesquisadores variavam a concentração química e o tempo de exposição, documentando meticulosamente o desenvolvimento de lesões cutâneas. Os testes de campo simulavam combate real. Os soldados eram expostos a gás mostarda em cenários externos enquanto usavam ou não equipamento de proteção. Os testes de câmara, como o que Edwards experimentou, encerravam grupos de homens em espaços selados enquanto o gás era bombeado para o interior. A segregação racial desses testes não era incidental. Os protocolos experimentais agrupavam especificamente sujeitos por raça: afro-americanos, porto-riquenhos, japoneses americanos e soldados brancos classificados como descendentes de diversas etnias europeias. Os pesquisadores militares operavam sob a hipótese cientificamente infundada de que a raça determinava respostas fisiológicas diferenciadas a agentes químicos. Esta pseudociência racial tinha precedentes na medicina americana, onde, durante décadas, tinham sido perpetuados mitos sobre diferenças raciais fundamentais na suscetibilidade a doenças e resposta a tratamentos. Os documentos desclassificados do programa revelam que os cientistas militares fotografavam sistematicamente as lesões nos braços dos sujeitos experimentais. Estas fotografias mostram progressões dramáticas: pele intacta, seguida de vermelhidão inicial, formação de bolhas rompidas com exposição de tecido subcutâneo e, finalmente, cicatrização com alteração permanente da pigmentação. Os pesquisadores mediam o tamanho das lesões, documentavam o tempo até o aparecimento dos sintomas e, em alguns casos, realizavam biópsias do tecido danificado. As consequências a longo prazo para muitos participantes foram devastadoras. Os veteranos expostos desenvolveram taxas significativamente elevadas de câncer de pele, leucemia, linfoma e outros cânceres. As queimaduras químicas deixaram cicatrizes permanentes e áreas de despigmentação. Muitos sofreram problemas respiratórios crônicos devido à inalação de vapores de mostarda durante os testes de câmara. Alguns desenvolveram cegueira parcial ou total quando o gás entrou em contato com seus olhos. Quando a guerra terminou, esses veteranos descobriram que o governo negava sistematicamente qualquer conexão entre suas doenças e os testes militares. O programa havia sido classificado. Os registros médicos dos soldados frequentemente omitiam qualquer menção de exposição ao gás mostarda. Quando os veteranos solicitavam benefícios médicos ou compensação por invalidez ao Departamento de Assuntos de Veteranos, seus pedidos eram rotineiramente rejeitados por falta de evidência documental. Não foi até 1991 que o governo federal admitiu publicamente que tinha conduzido experimentos com gás mostarda em soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo então, a revelação foi parcial. Os relatórios iniciais minimizavam a escala do programa e omitiam completamente o componente de segregação racial. Somente após investigações jornalísticas exaustivas, particularmente o trabalho de repórteres da National Public Radio em 2015, emergiu toda a verdade sobre como o programa tinha segregado deliberadamente os sujeitos por raça. Os documentos desclassificados incluem memorandos internos, onde cientistas militares discutem explicitamente a importância de obter dados comparativos raciais.
Um documento descreve planos para avaliar as diferenças na resposta cutânea entre sujeitos negros e brancos, expostos a concentrações idênticas de agente mostarda. Outro memorando detalha protocolos para fotografar lesões em pele escura versus pele clara, usando técnicas de iluminação especializadas para capturar diferenças na apresentação de queimaduras químicas. O programa também foi estendido a outros agentes químicos. Os soldados foram expostos à leucisita, outro agente vesicante que causa dano tecidual ainda mais rápido que o gás mostarda. Foram submetidos a experimentos com fosgênio, um gás asfixiante que ataca o sistema respiratório, causando edema pulmonar massivo. Os testes com esses agentes seguiam os mesmos protocolos: segregação racial, documentação fotográfica exaustiva e ausência de informação completa sobre os riscos. Quando os veteranos começaram a morrer nas décadas de 1980 e 1990, muitas famílias desconheciam completamente que seus pais ou avós haviam sido sujeitos experimentais. As autópsias frequentemente revelavam múltiplos cânceres ou danos teciduais consistentes com exposição a agentes vesicantes. Mas, sem acesso a registros militares classificados, estabelecer a conexão causal era impossível. Apenas quando o governo começou a desclassificar parcialmente documentos do programa, décadas após sua conclusão, as famílias puderam finalmente compreender a fonte das doenças que haviam matado seus entes queridos. O contraste entre o tratamento desses veteranos e a narrativa pública de heroísmo militar era marcante. Enquanto a sociedade americana celebrava a geração mais grandiosa que havia vencido a guerra, milhares de veteranos que haviam servido como sujeitos experimentais involuntários enfrentavam doenças debilitantes sem reconhecimento oficial e sem assistência médica adequada. Seu serviço, realizado não nos campos de batalha europeus, mas em câmaras de gás domésticas, permanecia invisível na memória coletiva nacional. A revelação completa do componente racial do programa ressoou particularmente em comunidades afro-americanas, onde já existia uma profunda desconfiança histórica em relação a experimentos médicos governamentais. As comparações com o estudo de sífilis de Tuskegee eram inevitáveis. Ambos os programas haviam utilizado homens afro-americanos como sujeitos experimentais. Ambos haviam operado sob engano, e ambos haviam causado sofrimento significativo enquanto funcionários governamentais documentavam meticulosamente os resultados sem oferecer tratamento ou compensação adequados. Para 1990, décadas após o fim do programa, a maioria dos participantes havia morrido. Os sobreviventes tinham 80 ou 90 anos. Alguns finalmente receberam compensação modesta após batalhas legais prolongadas. Outros morreram antes que suas reivindicações fossem processadas. MKUltra, o Programa de Controle Mental da CIA. Primavera de 1953, o diretor da CIA, Allen Dulles, autorizou o início de um programa que permaneceria como um dos capítulos mais sombrios na história da Agência de Inteligência Americana. O programa recebeu o nome de Código MKUltra, onde MK era um dígrafo usado pela CIA para designar projetos da Divisão de Serviços Técnicos. Ultra sugeria a natureza extremamente classificada do programa. O objetivo declarado era desenvolver técnicas de controle mental, interrogatório aperfeiçoado e manipulação do comportamento humano que pudessem ser usadas contra agentes inimigos durante a Guerra Fria. A origem do MKUltra encontra-se no pânico ocidental diante das supostas técnicas de lavagem cerebral soviéticas e chinesas. Durante a Guerra da Coreia, soldados americanos capturados aparentemente confessavam crimes de guerra em declarações públicas que pareciam robotizadas, sem emoção genuína. A imprensa americana começou a especular sobre drogas misteriosas e técnicas de condicionamento psicológico que podiam transformar um soldado americano leal em um autômato que repetiria qualquer propaganda comunista. Essas histórias, embora exageradas, alimentaram uma obsessão institucional em desenvolver capacidades semelhantes ou superiores. Allen Dulles tinha expressado publicamente sua preocupação com esta guerra cerebral.
Em discursos ao Congresso, Dulles descrevia cenários onde agentes inimigos poderiam ser programados para assassinar alvos específicos sem memória consciente de suas ações. Falava de soros da verdade que dissolveriam as defesas psicológicas de qualquer interrogado. No entanto, a retórica pública de Dulles sobre valores americanos contrastava marcadamente com as ordens que emitia internamente. Apenas alguns dias após um discurso em que condenava as técnicas soviéticas como antitéticas aos valores ocidentais, Dulles aprovou o MK-Ultra. O programa foi dirigido por Sidney Gottlieb, um químico da CIA especializado em toxicologia e substâncias psicoativas. Gottlieb operava com autonomia considerável e um orçamento que eventualmente alcançaria aproximadamente 10 milhões de dólares, equivalente a quase 90 milhões de dólares ajustados pela inflação. Sob sua direção, MK-Ultra se expandiu até incluir mais de 150 subprojetos diferentes, cada um explorando técnicas distintas de manipulação mental e modificação do comportamento. A substância central do MK-Ultra era a dietilamida de ácido lisérgico, conhecida como LSD. Este composto psicoativo havia sido sintetizado em 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann, nos laboratórios Sandoz, em Basileia. Na década de 1950, o LSD era uma substância nova e mal compreendida que parecia prometer exatamente o que a CIA procurava. Uma droga que podia alterar radicalmente a percepção, dissolver as defesas psicológicas e potencialmente tornar um sujeito vulnerável à sugestão ou manipulação. Em 1953, a CIA comprou todo o suprimento mundial de LSD dos laboratórios Sandoz por $240 mil. Esta aquisição maciça deu a Gottlieb controle sobre praticamente todo o LSD disponível fora de contextos de pesquisa universitária independente. Documentos posteriores revelam que a CIA considerou comprar 10 quilogramas de LSD, suficiente para 100 milhões de doses, especificamente para evitar que outros países controlassem o suprimento. Os experimentos MK-Ultra eram realizados em uma extensa rede de locais: universidades de prestígio, hospitais psiquiátricos, prisões federais e estaduais, instalações militares e casas de segurança operadas secretamente pela CIA. A agência canalizava fundos através de organizações fachada para ocultar sua participação. Muitos pesquisadores acadêmicos que recebiam subvenções para estudar os efeitos do LSD desconheciam que o dinheiro vinha da CIA e que seus resultados seriam utilizados para desenvolver técnicas de interrogatório e controle mental. O hospital da Universidade de Georgetown, em Washington, tornou-se um centro importante para experimentos MK-Ultra. O Dr. Charles Geschickter, professor de patologia em Georgetown, dirigia o Geschickter Fund for Medical Research, uma fundação através da qual a CIA financiava pesquisa sobre drogas e controle do comportamento. A CIA forneceu $375 mil para a construção de uma nova instalação médica no hospital de Georgetown. Em troca, Geschickter concordou em permitir que a CIA utilizasse um sexto do novo edifício Gorman Annex como casa de segurança hospitalar e fornecesse pacientes humanos e voluntários para uso experimental. Os métodos experimentais variavam em sua invasividade e perigosidade. Alguns sujeitos recebiam doses únicas de LSD enquanto pesquisadores observavam e documentavam suas reações. Outros eram submetidos a regimes de dosagem prolongada que se estendiam por semanas ou meses. No Instituto Nacional de Saúde Mental, no Centro de Pesquisa de Adições em Kentucky, 7 homens afro-americanos dependentes de drogas receberam LSD continuamente durante 77 dias consecutivos. Os pesquisadores queriam determinar se a exposição prolongada ao LSD produzia tolerância ou se os efeitos psicoativos persistiam indefinidamente. Um paciente mental em Kentucky foi dosado com LSD durante 174 dias. Os registros não especificam o estado inicial do paciente, nem quais efeitos essa exposição maciça teve em sua condição psiquiátrica. A documentação se concentra exclusivamente em medições fisiológicas: tolerância ao composto, mudanças na resposta pupilar,
alterações na pressão sanguínea e temperatura corporal. A experiência subjetiva do paciente, seu sofrimento psicológico ou qualquer preocupação com seu bem-estar parecem ausentes dos registros experimentais. A CIA também administrava LSD aos seus próprios funcionários, pessoal militar, médicos e outros agentes governamentais, frequentemente sem o seu conhecimento. Em novembro de 1953, um grupo de 10 cientistas se reuniu em uma cabana isolada nas florestas de Maryland. Frank Olson, um bioquímico do exército que trabalhava em Fort Detrick, em Maryland, assistia a esta reunião. Sem que Olson soubesse, Sidney Gottlieb havia misturado LSD na garrafa de Cointreau que os cientistas bebiam após o jantar. Olson, junto com outros colegas, foi dosado sem o seu consentimento. Os efeitos em Olson foram particularmente severos. Desenvolveu paranoia aguda, depressão profunda e pensamentos confusos. Sua família observou que seu comportamento se tornou errático e inquietante. 20 minutos após a meia-noite do dia 28 de novembro de 1953, Frank Olson caiu da janela do 13º andar de um hotel em Nova York e morreu. A narrativa oficial classificou imediatamente a morte de Olson como suicídio. No entanto, documentos desclassificados décadas depois revelaram que a CIA havia estado monitorando Olson intensamente nos dias anteriores à sua morte. Havia preocupações de que Olson, após sua experiência com LSD, pudesse revelar informações classificadas sobre programas de guerra biológica. A família Olson eventualmente recebeu compensação do governo, mas as circunstâncias exatas de sua morte permanecem disputadas. As prisões ofereciam à CIA acesso a sujeitos experimentais que tinham pouco poder para rejeitar a participação. James Whitey Bulger, que posteriormente se tornaria um dos criminosos organizados mais notórios dos Estados Unidos, foi sujeito experimental no MK-Ultra enquanto cumpria condenação na penitenciária de Atlanta em 1957. Bulger descreveu a experiência como aterradora. 8 condenados em estado de pânico e paranoia, perda total de apetite, alucinações intensas onde o quarto mudava de forma, horas de paranoia e sentimentos violentos, experimentavam períodos horríveis de pesadelos vivos e até sangue saindo das paredes, colegas transformados em esqueletos em frente aos seus olhos, uma câmera transformando-se na cabeça de um cão. Bulger sentia que estava enlouquecendo. Foi-lhes dito vagamente que participariam em testes de novos medicamentos. A CIA também operava casas seguras urbanas onde conduziam experimentos particularmente intrusivos. A Operação Midnight Climax foi um dos subprojetos mais notórios. Agentes da CIA alugaram apartamentos em São Francisco e Nova York, equipando-os com espelhos de 2 vias e equipamento de gravação oculto. A CIA contratou prostitutas para atrair homens a estes apartamentos. As prostitutas administravam LSD nas bebidas dos homens sem o seu conhecimento. Os agentes da CIA observavam a partir de quartos adjacentes, documentando como os homens se comportavam sob a influência da droga em situações de intimidade sexual. O agente federal George White dirigia essas operações. White era um oficial de narcóticos com histórico de uso de violência durante interrogatórios. Seu calendário diário, posteriormente obtido através de solicitações de liberdade de informação, registra sessões onde sujeitos foram drogados e observados. Os homens drogados não tinham ideia de que eram sujeitos experimentais da CIA. Muitos provavelmente nunca souberam o que lhes tinha acontecido. Os experimentos não se limitavam ao LSD. MK-Ultra investigava barbitúricos, anfetaminas, mescalina e escopolamina. Experimentou-se com privação sensorial, trancando sujeitos em tanques de isolamento ou quartos completamente escuros e silenciosos durante dias. Utilizou-se eletrochoque para tentar apagar memórias e criar estados de confusão que pudessem facilitar a reprogramação mental. Exploraram-se técnicas de hipnose profunda para determinar se sujeitos hipnotizados podiam ser compelidos a realizar ações que normalmente rejeitariam. Um dos objetivos centrais era criar um candidato manchuriano,
Uma pessoa que pudesse ser programada para executar uma ação específica, como um assassinato, sem memória consciente de ter sido programada. Os investigadores nunca alcançaram este objetivo. O controle mental absoluto revelou-se mais uma fantasia de ficção científica do que uma possibilidade científica real. No entanto, no processo de perseguir esse objetivo impossível, a CIA causou dano significativo a inúmeros indivíduos. Para o início da década de 1960, até os diretores do programa reconheciam que o LSD era imprevisível demais para uso operacional confiável. Os efeitos variavam dramaticamente entre indivíduos e contextos. Longe de criar agentes controláveis ou técnicas de interrogatório infalíveis, o LSD frequentemente produzia experiências caóticas que os sujeitos não conseguiam verbalizar coerentemente. A CIA começou a desenvolver outros compostos, incluindo BZ, um alucinógeno sintético considerado mais promissor. No entanto, o apoio institucional para estes programas começou a diminuir. Em 1972, depois de se aposentar, Sidney Gottlieb desconsiderou publicamente todo o seu esforço para o MKUltra como inútil. Um ano antes, em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os registros do MKUltra armazenados no centro de registros da agência. Helms esperava que, ao eliminar a documentação, nenhuma investigação futura pudesse estabelecer os detalhes completos do programa. A destruição foi extensiva, mas não completa. Alguns documentos tinham sido arquivados incorretamente em locais que não foram incluídos na ordem de destruição. Em 1977, o pesquisador John Marks utilizou pedidos de liberdade de informação para obter aproximadamente 700 páginas de novos documentos de MKUltra. Estes revelaram detalhes previamente desconhecidos sobre o alcance do programa, o número de instituições envolvidas e a variedade de experimentos conduzidos. A descoberta do MKUltra provocou audiências no Congresso em 1975, incluindo investigações do Comitê Church sobre abusos de inteligência e a Comissão Rockefeller sobre atividades da CIA dentro dos Estados Unidos. O diretor da CIA, Stansfield Turner, testemunhou perante o Congresso que estava horrorizado com a drogação secreta de cidadãos. Ele prometeu que a agência tentaria identificar os sujeitos e considerar a responsabilidade do governo para com eles. No entanto, com a maioria dos registros destruídos, identificar todas as vítimas revelou-se impossível. Nenhum oficial da CIA foi processado criminalmente por sua participação no MKUltra. Sidney Gottlieb nunca enfrentou acusações. Allen Dulles havia morrido em 1969, antes que o programa fosse exposto publicamente. Os investigadores acadêmicos que haviam realizado experimentos com fundos da CIA geralmente argumentavam que desconheciam a origem das subvenções ou o uso previsto de seus resultados. O programa demonstrou claramente as consequências de permitir que uma agência de inteligência opere sem supervisão significativa. Violou princípios fundamentais de ética médica estabelecidos no Código de Nuremberg de 1947, que havia sido criado especificamente em resposta a experimentos nazistas. MKUltra deixou vítimas reais cujas vidas foram destruídas ou alteradas permanentemente. Alguns desenvolveram doenças mentais persistentes após exposição ao LSD. Outros viveram com trauma psicológico de experiências que não podiam compreender completamente. Frank Olson morreu. Sua família passou décadas buscando a verdade sobre as circunstâncias de sua morte. Radiação humana. O experimento atômico invencível. Nos anos posteriores aos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, os Estados Unidos encontravam-se em uma posição única na história mundial. Era a única nação que possuía armas nucleares operacionais e que as havia utilizado em combate. A era atômica havia começado, e com ela surgiram perguntas científicas urgentes sobre os efeitos da radiação no corpo humano. As respostas a essas perguntas eram consideradas críticas para a segurança nacional. O desenvolvimento de mais armas nucleares, a proteção do pessoal militar em caso de guerra atômica e a preparação para possíveis ataques inimigos
dependiam de compreender exatamente como a radiação afetava os seres humanos. Para obter estas respostas, o governo federal dos Estados Unidos, principalmente através da Comissão de Energia Atômica e várias instituições médicas associadas, iniciou milhares de experiências de radiação em cidadãos americanos. Estas experiências abrangeram desde a década de 1940 até meados dos anos 70. Os sujeitos incluíam crianças com deficiências mentais, mulheres grávidas, pacientes terminais, prisioneiros e populações vulneráveis em hospitais públicos. Em Nashville, Tennessee, a prestigiada Universidade Vanderbilt operava uma clínica gratuita que atendia principalmente mulheres grávidas de baixos recursos. Durante as décadas de 1940 e 50, centenas dessas mulheres foram incorporadas em um estudo de radiação. Os pesquisadores administravam-lhes doses de ferro radioativo, dizendo-lhes que era um suplemento nutricional normal para melhorar a saúde durante a gravidez. Os resultados foram publicados no American Journal of Epidemiology em 1969, muito antes de o escândalo completo ser exposto publicamente. O estudo mostrava um padrão inquietante. Entre as mães que receberam o ferro radioativo, 4 deram à luz crianças que posteriormente desenvolveram malignidades, incluindo leucemia linfática aguda e sarcoma sinovial. As 4 crianças morreram durante o decorrer do estudo. Não foram descobertas malignidades nas crianças do grupo de controle. A análise estatística mostrou um aumento pequeno, mas significativo, na propensão de crianças expostas à radiação a desenvolver câncer. No Tennessee também, no Oak Ridge National Laboratory, pacientes com câncer de diversas idades foram submetidos à irradiação de corpo inteiro. Oak Ridge era uma instalação central no complexo nuclear dos Estados Unidos, originalmente estabelecida como parte do Projeto Manhattan. Os pesquisadores queriam determinar quanta radiação de corpo inteiro um ser humano poderia tolerar antes de experimentar falência orgânica massiva. Esta informação era considerada valiosa para proteger trabalhadores nucleares e pessoal militar. Os pacientes com câncer, muitos com doenças terminais, foram selecionados porque os pesquisadores racionalizavam que, de qualquer forma, iam morrer em breve, de modo que expô-los à radiação experimental não encurtaria significativamente suas vidas. Massachusetts proporcionou outro cenário para a experimentação radiológica. Na Fernald State School, uma instituição para crianças e adolescentes com deficiências de desenvolvimento, os pesquisadores alimentaram cereal radioativo aos residentes. O estudo foi conduzido em colaboração com o Massachusetts Institute of Technology e parcialmente financiado pela Quaker Oats, a companhia de cereais. Os pesquisadores queriam rastrear como o corpo humano absorvia minerais dos cereais. Para tornar isso rastreável, adicionaram cálcio e ferro radioativos ao cereal. As crianças e seus pais foram informados vagamente de que as crianças se juntariam a um clube de ciências onde receberiam refeições especiais. A linguagem utilizada nos formulários de consentimento era deliberadamente vaga e enganosa. As famílias confiavam na instituição estatal e nos pesquisadores do MIT. Talvez os experimentos mais diretamente intrusivos envolvessem a injeção de plutônio em pacientes humanos. Entre 1945 e 1947, 18 pessoas foram injetadas com quantidades variáveis de plutônio em hospitais de Chicago, Rochester, Oak Ridge e São Francisco. O plutônio é um dos elementos mais tóxicos e radioativos conhecidos. É um componente central de armas nucleares. Os cientistas precisavam compreender como o plutônio se dispersava no corpo humano, quanto tempo permanecia em diversos órgãos e como era eventualmente excretado. Os sujeitos injetados com plutônio eram tipicamente pacientes terminais ou pessoas com condições médicas severas. Os médicos e pesquisadores envolvidos justificavam os experimentos argumentando que essas pessoas tinham expectativa de vida limitada de qualquer forma. No entanto, essa racionalização ignorava o princípio ético fundamental de que mesmo pessoas com doenças terminais retêm autonomia e direitos. Os experimentos não se limitavam a instituições médicas.
O governo federal também liberou deliberadamente materiais radioativos no ambiente para estudar dispersão atmosférica e exposição populacional. Produtos químicos radioativos foram liberados sobre cidades americanas e canadenses. O propósito era simular a dispersão de armas radiológicas inimigas ou precipitação radioativa de explosões nucleares distantes. Os testes de bombas nucleares em Nevada, durante as décadas de 1950 e 60, também expuseram populações civis à precipitação radioativa. Embora estes não fossem tecnicamente experimentos, no sentido de estudos controlados, o governo monitorou deliberadamente a exposição de comunidades próximas e estudou os efeitos na saúde, sem informar completamente os residentes sobre os riscos. As crianças em Utah e Nevada beberam leite contaminado com iodo radioativo de vacas que haviam pastado em áreas afetadas por precipitação radioativa. Décadas depois, essas comunidades mostraram taxas elevadas de câncer de tireoide e leucemia. Os experimentos com radiação também foram realizados em prisioneiros. Nas prisões estaduais de Oregon e Washington, os testículos de prisioneiros foram irradiados para estudar os efeitos da radiação na produção de esperma e fertilidade. Os prisioneiros receberam pequenos pagamentos por sua participação e alguns assinaram formulários de consentimento. No entanto, o conceito de consentimento verdadeiramente voluntário é problemático no contexto carcerário, onde os prisioneiros têm autonomia limitada e podem sentir pressão implícita para participar. A magnitude completa dos experimentos de radiação, patrocinados pelo governo federal, não foi conhecida publicamente até a década de 1990. Em 1993, Hazel O'Leary, que servia como secretária de Energia durante a administração do presidente Bill Clinton, iniciou a iniciativa de abertura. O'Leary havia descoberto referências a experimentos de radiação em documentos históricos do Departamento de Energia e ficou profundamente perturbada. Ela ordenou uma revisão minuciosa dos arquivos classificados para identificar o alcance completo desses programas. A revelação foi explosiva. Documentos previamente classificados mostraram que milhares de experimentos de radiação haviam sido conduzidos em dezenas de milhares de cidadãos norte-americanos durante quase 30 anos. Em muitos casos, registros médicos haviam sido alterados ou omitidas menções de exposição radiológica para prevenir que os sujeitos ou suas famílias descobrissem o que havia acontecido. Em janeiro de 1994, o presidente Clinton formou o Comitê Consultivo sobre Experimentos de Radiação Humana. Este comitê tinha o mandato de investigar e relatar sobre o uso de seres humanos como sujeitos em experimentos envolvendo efeitos de radiação ionizante em pesquisa financiada federalmente. As investigações do comitê revelaram padrões sistemáticos. Os experimentos haviam sido mais extensos do que inicialmente se pensava. Haviam envolvido não apenas instituições médicas importantes, mas também pequenas clínicas, hospitais rurais e programas comunitários de saúde. Os sujeitos haviam sido desproporcionalmente pessoas pobres, minorias raciais, crianças institucionalizadas, prisioneiros e pacientes terminais. As ações judiciais começaram quase imediatamente após as revelações. As mulheres grávidas de Vanderbilt processaram a universidade e ganharam um acordo de $10.300.000. Vanderbilt também emitiu um pedido de desculpas público. O MIT e a Quaker Oats concordaram em pagar conjuntamente $1.850.000 às vítimas da Fernald State School. O governo dos Estados Unidos concordou em pagar $4.800.000 a 12 das 18 pessoas injetadas com plutônio durante a Guerra Fria. A compensação foi limitada e chegou décadas tarde. Muitas vítimas haviam morrido. Além disso, identificar todas as vítimas revelou-se impossível. Os registros haviam sido destruídos, perdidos ou nunca existiram de forma completa. Milhares de pessoas provavelmente foram sujeitos experimentais sem nunca saberem, e suas famílias permanecem ignorantes até hoje. Mesmo segundo os padrões da época, muitos experimentos eram eticamente problemáticos. Os pesquisadores selecionavam sistematicamente sujeitos vulneráveis
precisamente porque esses sujeitos tinham capacidade limitada para recusar ou buscar compensação. O segredo que envolvia os programas indica que os pesquisadores e administradores sabiam que suas ações seriam consideradas controversas se fossem conhecidas publicamente. A ocultação deliberada de informações aos sujeitos e a alteração de registros médicos demonstram consciência de transgressão ética. Tuskegee, o estudo de sífilis que nunca deveria ter existido. No condado de Macon, Alabama, no outono de 1932, representantes do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos chegaram com uma proposta que parecia generosa à comunidade afro-americana local. Ofereciam exames médicos gratuitos, refeições gratuitas e seguro de sepultamento em troca de participação em um estudo de saúde. Para os meeiros empobrecidos do condado, onde 82% da população era afro-americana e a maioria vivia em pobreza extrema, esta oferta representava acesso sem precedentes a atendimento médico. O que eles não sabiam era que estavam sendo recrutados para o que se tornaria o experimento médico não terapêutico mais longo na história dos Estados Unidos. O estudo foi concebido pelo Dr. Taliaferro Clark, diretor da Divisão de Doenças Venéreas do Serviço de Saúde Pública. Clark havia analisado dados de um estudo anterior quando lhe ocorreu que a comunidade afro-americana do Alabama oferecia uma oportunidade sem paralelo para estudar os efeitos da sífilis não tratada. A sífilis era uma doença venérea que progredia em estágios. Uma lesão inicial, sintomas secundários que incluíam erupções cutâneas, um período latente em que a doença parecia inativa e, finalmente, sífilis terciária que atacava o coração, o cérebro e outros órgãos vitais, causando cegueira, demência, paralisia e morte. O Serviço de Saúde Pública procurou a cooperação do Instituto Tuskegee, uma universidade historicamente negra fundada por Booker T. Washington. O prestígio do instituto era considerável na comunidade afro-americana. Sua participação daria credibilidade ao estudo e facilitaria o recrutamento. O cirurgião-geral Hugh Cumming escreveu ao diretor do instituto em 1932, descrevendo o estudo como uma oportunidade sem paralelo para realizar pesquisa científica que provavelmente não poderia ser duplicada em nenhum outro lugar do mundo. 600 homens afro-americanos foram recrutados inicialmente, 399 com sífilis latente e 201 sem a doença que serviriam como grupo de controle. Os homens eram principalmente meeiros que nunca tinham visitado um médico anteriormente. Muitos não sabiam ler nem escrever. Eles viviam em um sistema que era ainda muito próximo ao seu passado de plantação, trabalhando sob agricultores brancos em um sistema que oferecia pouco mais que sobrevivência básica. Aos homens nunca foi dito que tinham sífilis. Em vez disso, os pesquisadores usaram um termo local, sangue ruim, que no condado de Macon era usado para descrever múltiplos padecimentos que incluíam sífilis, anemia e fadiga geral. Os homens acreditavam que estavam recebendo tratamento para sangue ruim. De fato, não recebiam tratamento genuíno. Nas etapas iniciais do estudo, alguns homens receberam compostos de arsênio, bismuto e mercúrio, que eram tratamentos de sífilis usados naquela época, embora de efetividade limitada e toxicidade considerável. No entanto, quando o estudo não produziu dados úteis, os pesquisadores decidiram simplesmente observar o curso natural da doença, não tratada até a morte dos sujeitos. O estudo originalmente foi projetado para durar 6 meses. 4 décadas depois, ainda continuava. Em 1943, a penicilina tornou-se amplamente disponível como tratamento eficaz para a sífilis. Para 1947, a penicilina era o tratamento de escolha, capaz de curar a sífilis mesmo em estágios avançados se fosse administrada a tempo. Os homens de Tuskegee nunca receberam penicilina. Os pesquisadores do Serviço de Saúde Pública trabalharam ativamente para assegurar que os homens não recebessem tratamento de outras fontes. Durante a Segunda Guerra Mundial, 256 dos homens infectados se registraram para o recrutamento militar. Nos centros de indução, foram diagnosticados com sífilis
e foram ordenados a obter tratamento antes que pudessem ser aceitos nas Forças Armadas. Os pesquisadores do Serviço de Saúde Pública intervieram para prevenir que esses homens recebessem tratamento. Argumentavam que o estudo era de grande importância do ponto de vista científico e representava uma das últimas oportunidades que a ciência médica teria para conduzir uma pesquisa deste tipo. Os médicos locais no condado de Macon foram convencidos a não tratar os participantes do estudo. A enfermeira Eunice Rivers, uma mulher afro-americana empregada pelo Serviço de Saúde Pública, servia como elo entre os pesquisadores e os sujeitos. Rivers ganhou a confiança dos homens e os acompanhava às suas consultas médicas anuais. Sua presença tranquilizava os homens e lhes dava a impressão de que estavam recebendo atenção médica genuína de profissionais que se preocupavam com seu bem-estar. As revisões anuais incluíam exames físicos básicos e, crucialmente, punções lombares. Os pesquisadores precisavam do líquido cefalorraquidiano para estudar como a sífilis afetava o sistema nervoso central. As punções lombares são procedimentos invasivos que envolvem inserir uma agulha entre as vértebras da coluna para extrair líquido. O procedimento é doloroso e acarreta riscos de infecção, dor de cabeça severa e, em casos raros, dano nervoso. Aos homens foi dito que as punções eram tratamento especial para o seu sangue ruim. Em 1969, pelo menos 28 e possivelmente 100 homens haviam morrido diretamente de sífilis. Apesar deste conhecimento, os cientistas do governo continuaram o experimento. O objetivo era acompanhar os participantes até que todos tivessem morrido, fossem realizadas autópsias e os dados do projeto pudessem ser analisados completamente. O seguro de enterro oferecido aos participantes tinha um propósito secundário. Assegurava que as famílias permitissem autópsias, proporcionando aos pesquisadores a oportunidade de examinar o dano tecidual causado por décadas de sífilis não tratada. O estudo foi publicado abertamente na literatura médica durante toda a sua duração. O primeiro relatório clínico apareceu em 1934, apenas 2 anos após o início. Um relatório maior foi publicado em 1936. Ao longo dos anos, pelo menos 13 artigos sobre o estudo de Tuskegee apareceram em revistas médicas. Os artigos descreviam claramente que os sujeitos não estavam recebendo tratamento. A comunidade médica profissional estava ciente da existência do estudo. No entanto, nenhum médico publicou uma carta criticando o estudo em nenhum momento durante seus 40 anos de operação. Na década de 1960, Peter Buxton, um pesquisador de doenças venéreas do Serviço de Saúde Pública, trabalhando em São Francisco, descobriu detalhes sobre o estudo de Tuskegee. Buxton ficou profundamente perturbado. Apresentou queixas oficiais aos seus superiores, argumentando que o estudo era eticamente injustificável. Os oficiais do Serviço de Saúde Pública formaram um comitê para rever o estudo, mas finalmente optaram por continuá-lo. A justificativa era que já tinha durado tanto tempo que interrompê-lo agora significaria desperdiçar décadas de dados. Buxton, frustrado pela inação institucional, vazou informações sobre o estudo para um amigo jornalista, que as passou para John Heller, da Associated Press. Heller investigou minuciosamente e escreveu um artigo detalhado. A história apareceu em julho de 1972 e provocou indignação pública imediata. A reação do governo foi rápida. O assistente do secretário de Saúde e Assuntos Científicos convocou um painel consultivo ad hoc para revisar o estudo. O painel concluiu que o estudo havia sido eticamente injustificado, que os resultados eram desproporcionalmente escassos comparados com os riscos conhecidos para os sujeitos humanos envolvidos. Em outubro de 1972, o painel recomendou terminar o estudo. Um mês depois, o assistente do secretário anunciou oficialmente o fim do estudo. As consequências para os participantes e suas famílias foram devastadoras. 28 participantes haviam morrido diretamente de sífilis. 100 mais haviam morrido de complicações relacionadas. Pelo menos 40 esposas foram infectadas com sífilis por seus maridos. 19 crianças nasceram com sífilis congênita
herdando a infecção de seus pais. Inúmeros outros viveram com sintomas debilitantes de sífilis terciária, cegueira, demência, dor crônica, deficiência neurológica. Em 1973, uma ação coletiva foi apresentada em nome dos participantes do estudo e suas famílias. O caso foi resolvido fora do tribunal em 1974 por $10 milhões. O acordo dividiu a compensação em categorias. Participantes vivos do grupo sifilítico receberam $37.500 cada um. Participantes vivos do grupo de controle receberam $16.500. Herdeiros de participantes falecidos do grupo sifilítico receberam $15.000. Herdeiros do grupo de controle receberam $5.000. O governo também estabeleceu o Programa de Benefícios de Saúde de Tuskegee para fornecer cuidados médicos aos sobreviventes do estudo. Em 1975, o programa foi expandido para incluir esposas, viúvas e filhos que tinham sido infectados. O último participante do estudo morreu em janeiro de 2004. A última viúva que recebia benefícios morreu em janeiro de 2009. Os filhos dos participantes, 10 atualmente, continuam recebendo benefícios médicos e de saúde. Em maio de 1997, o presidente Bill Clinton emitiu um pedido de desculpas formal pelo estudo. Na cerimônia na Casa Branca, Clinton declarou que o governo dos Estados Unidos fez foi vergonhoso e profundamente lamentável. Ele anunciou o investimento para estabelecer o que se tornou o Centro Nacional de Bioética em Pesquisa e Assistência à Saúde na Universidade Tuskegee. O estudo de Tuskegee não era único. Em 2010, pesquisas da historiadora Susan Reverby, do Wellesley College, revelaram que o mesmo grupo de pesquisadores do Serviço de Saúde Pública havia conduzido experimentos na Guatemala entre 1946 e 1948. Nesses experimentos, aproximadamente 1.500 pessoas foram deliberadamente infectadas com sífilis e gonorreia para estudar se certos medicamentos podiam prevenir infecção. A secretária de Estado Hillary Clinton emitiu um pedido oficial de desculpas à Guatemala quando os experimentos foram revelados. O presidente Barack Obama ligou para o presidente guatemalteco Álvaro Colom para se desculpar pessoalmente. Colom descreveu os experimentos como um crime contra a humanidade. O estudo é frequentemente citado como fonte de desconfiança médica persistente na comunidade afro-americana estadunidense. As taxas de participação afro-americana em ensaios clínicos legítimos são mais baixas do que em populações brancas, parcialmente devido a esta desconfiança histórica. Durante a pandemia de Covid-19, a hesitação inicial em relação à vacinação em comunidades afro-americanas foi vinculada especificamente a memórias de Tuskegee. O estudo também provocou mudanças significativas em regulamentos de pesquisa médica. Em 1979, o relatório Belmont estabeleceu princípios éticos para pesquisa que envolve sujeitos humanos, respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. O Escritório para a Proteção de Sujeitos Humanos de Pesquisa foi estabelecido dentro do Departamento de Saúde e Serviços Humanos para supervisionar o cumprimento de regulamentos éticos. O aspecto mais inquietante do estudo de Tuskegee não é simplesmente que ocorreu, mas por quanto tempo continuou com o conhecimento amplo da comunidade médica. 13 artigos acadêmicos foram publicados. Centenas de médicos e cientistas leram esses artigos. Ninguém objetou publicamente. Os oficiais do Serviço de Saúde Pública que supervisionaram o estudo não eram médicos marginais ou cientistas sem escrúpulos. Eram profissionais respeitados em seus campos. Sua disposição de continuar o estudo durante 40 anos, muito tempo depois de que o tratamento eficaz estivesse disponível, revela como as instituições podem normalizar comportamentos profundamente imorais quando esse comportamento é apresentado como serviço a objetivos científicos ou de saúde pública mais amplos. O encobrimento e as consequências. Os programas de experimentação humana conduzidos pelo governo dos Estados Unidos entre 1940 e 1974 compartilhavam características comuns além de suas metodologias específicas.
Todos operavam sob classificação estrita. Todos envolviam sujeitos que tinham pouco poder para resistir ou buscar compensação. Soldados sob ordens militares, prisioneiros sob custódia estatal, pacientes psiquiátricos institucionalizados, crianças com deficiências, minorias raciais enfrentando discriminação sistemática. Todos careciam de supervisão ética significativa, e quando esses programas finalmente foram expostos, décadas após seu início, o governo federal respondeu com negação, destruição de evidências e resistência à prestação de contas. O encobrimento sistemático começou com a classificação inicial dos programas. Operação Clipe de Papel, MK-Ultra, os experimentos de armas químicas, os estudos de radiação e o estudo de Tuskegee operavam em níveis variáveis de segredo. Clipe de Papel e MK-Ultra eram programas de inteligência totalmente classificados. Os experimentos de armas químicas eram conhecidos apenas pelo pessoal militar envolvido, e os soldados participantes eram instruídos a não discutir sua experiência. Os estudos de radiação existiam em uma zona cinzenta. Alguns resultados eram publicados em literatura científica, mas as conexões com financiamento governamental e objetivos de segurança nacional eram ocultadas. Somente Tuskegee operava com algo parecido à transparência acadêmica. Os resultados eram publicados regularmente em revistas médicas. No entanto, essa transparência era enganosa. Enquanto a comunidade médica profissional sabia do estudo, o público em geral não. Os próprios participantes certamente não sabiam que eram sujeitos de um experimento onde o tratamento era deliberadamente retido. Quando surgiram ameaças de exposição, as agências governamentais responderam com supressão ativa. Em 1973, quando o diretor da CIA, Richard Helms, antecipou que o MK-Ultra poderia eventualmente ser investigado, ordenou a destruição de todos os registros do programa. A ordem foi executada meticulosamente. Caixas de documentos foram trituradas, arquivos foram queimados. A intenção era clara: eliminar qualquer evidência que pudesse permitir uma reconstrução completa do programa ou identificar todas as vítimas. A destruição foi quase completa. No entanto, alguns documentos sobreviveram devido a erros administrativos. 700 páginas de materiais do MK-Ultra haviam sido arquivadas em uma localização separada que não foi incluída na ordem de destruição de Helms. Estes documentos foram descobertos anos depois pelo jornalista John Marks, que os obteve através de solicitações de liberdade de informação. Estes fragmentos sobreviventes forneceram evidência suficiente para reconstruir parcialmente o alcance do programa, mas inúmeros detalhes permanecem perdidos permanentemente. A exposição pública desses programas ocorreu principalmente durante a década de 1970, um período de intenso escrutínio governamental após o escândalo de Watergate. A confiança pública nas instituições governamentais estava em um ponto baixo. Jornalistas e legisladores investigavam ativamente abusos governamentais. Em dezembro de 1974, o New York Times publicou um artigo de Seymour Hersh revelando operações domésticas ilegais da CIA, incluindo referências à experimentação com drogas em cidadãos americanos. Este artigo provocou uma cascata de investigações. O Comitê Church, oficialmente o Comitê Seleto do Senado para estudar operações governamentais com respeito a atividades de inteligência, foi estabelecido em 1975. O comitê investigou abusos por parte da CIA, FBI e outras agências de inteligência. Suas audiências públicas revelaram detalhes sobre o MK-Ultra, incluindo testemunhos de vítimas e ex-oficiais da CIA. O diretor da CIA, Stansfield Turner, testemunhou que estava horrorizado pelo envenenamento secreto de cidadãos e prometeu que a agência tentaria identificar os sujeitos e considerar a responsabilidade governamental para com eles. A Comissão Rockefeller, formada também em 1975, examinou atividades da CIA dentro dos Estados Unidos. Seu relatório documentava experimentos em sujeitos humanos, operações domésticas de vigilância e outros programas que violavam o mandato legal da CIA de se focar em inteligência estrangeira. No entanto, tanto o Comitê Church quanto a Comissão Rockefeller enfrentavam limitações significativas.
A destruição de documentos por Helms significava que muitos detalhes nunca poderiam ser recuperados. As testemunhas-chave tinham morrido, se aposentado ou se recusavam a cooperar. Os experimentos de radiação permaneceram ocultos por mais tempo. Não foi até 1993, quase 2 décadas depois de terminarem, que a secretária de Energia Hazel O'Leary iniciou a revisão que revelou todo o seu alcance. A resposta do presidente Clinton, ao formar o Comitê Consultivo sobre Experimentos de Radiação Humana em 1994, representou um reconhecimento oficial de transgressões graves. O comitê revisou milhares de documentos, entrevistou sobreviventes e familiares e produziu um relatório exaustivo que documentava experimentos em aproximadamente 4.000 sujeitos humanos diretamente e exposição indireta de dezenas de milhares mais. Nenhum investigador governamental foi processado criminalmente por sua participação nestes programas. Nem Gottlieb pelo MK-Ultra, nem os médicos que administraram radiação sem consentimento, nem os oficiais que supervisionaram Tuskegee, nem os cientistas do Paperclip, cúmplices de crimes nazistas, que foram ativamente protegidos de extradição. Os estatutos de limitações tinham expirado em alguns casos. Em outros, estabelecer responsabilidade criminal individual era difícil, porque as decisões tinham sido tomadas por comitês ou tinham seguido protocolos institucionais. Frequentemente, o argumento era que as normas éticas tinham evoluído com o tempo e julgar ações passadas segundo os padrões atuais seria injusto. Além disso, os processos poderiam exigir revelar informações classificadas adicionais que o governo não estava disposto a desclassificar. As vítimas que podiam ser identificadas receberam compensação variável. Os acordos maiores foram alcançados em casos onde a documentação clara sobreviveu. Vanderbilt pagou $10.300.000 às mulheres grávidas irradiadas. O acordo de Tuskegee proporcionou $10 milhões distribuídos entre participantes e famílias. MIT e Quaker Oats pagaram quase $2 milhões às vítimas de Fernald. No entanto, inúmeras outras vítimas nunca receberam nada porque não podiam provar sua participação em programas cuja documentação havia sido destruída. A resposta institucional incluiu reformas significativas de regulamentações de pesquisa. A Lei Nacional de Pesquisa de 1974 estabeleceu a Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos de Pesquisa Biomédica e Comportamental. Esta comissão produziu o relatório Belmont em 1979, que permanece como o documento fundamental de ética de pesquisa moderna nos Estados Unidos. As regulamentações federais agora exigem que toda pesquisa com sujeitos humanos financiada pelo governo seja revisada por juntas de revisão institucional que avaliam riscos e benefícios e asseguram que o consentimento informado seja obtido genuinamente. No entanto, críticos apontam que essas reformas, embora significativas, têm limitações. As juntas de revisão institucional variam amplamente em seu rigor. Em contextos militares e de inteligência, as exceções aos requisitos de consentimento informado ainda existem. O conceito de consentimento verdadeiramente informado é problemático em situações em que os sujeitos têm poder limitado: prisioneiros, pessoal militar, pacientes dependentes de atenção médica pública. Além disso, as regulamentações se aplicam principalmente a pesquisas financiadas pelo governo federal em instituições que recebem fundos federais. Pesquisas privadas enfrentam menos supervisão. O legado mais profundo desses programas é a erosão da confiança pública. Quando os cidadãos descobrem que seu governo usou pessoas como sujeitos experimentais sem consentimento, ocultou essa prática durante décadas e destruiu evidências para evitar prestação de contas, a confiança nas instituições governamentais é fundamentalmente prejudicada. Essa desconfiança é particularmente aguda em comunidades que foram desproporcionalmente vitimizadas: afro-americanos, veteranos militares, pessoas com doenças mentais, populações de baixos recursos. Durante a pandemia de Covid-19, funcionários de saúde pública enfrentaram resistência significativa a medidas de saúde pública, incluindo vacinação.
Parte dessa resistência estava enraizada em teorias conspiratórias infundadas. No entanto, outra parte refletia ceticismo histórico legítimo baseado em transgressões governamentais passadas reais. Quando o governo diz "confie em nós", pessoas que conhecem a história de Tuskegee, MK-Ultra ou experimentos de radiação têm razões para duvidar. Os programas também levantam perguntas sobre a relação entre conhecimento científico e ética. Os cientistas envolvidos nesses programas frequentemente se viam como servidores objetivos do conhecimento ou da segurança nacional. Os dados que coletavam eram considerados valiosos para proteger trabalhadores nucleares, desenvolver defesas contra armas químicas e informar estratégias de saúde pública. No entanto, esses objetivos científicos legítimos não justificam os métodos utilizados para persegui-los. O fim não justifica os meios quando os meios envolvem tratar seres humanos como objetos de experimentação sem respeito por sua autonomia, dignidade ou bem-estar. Esta compreensão, codificada no Código de Nuremberg após os julgamentos de Nuremberg a médicos nazistas, aparentemente não foi internalizada por muitos cientistas e instituições americanas durante as décadas seguintes. Alguns dados obtidos destes experimentos permanecem em uso hoje, gerando dilemas éticos contínuos. Por exemplo, informação sobre hipotermia de experimentos nazistas de Dachau foi citada em pesquisa moderna sobre tratamento de hipotermia. O uso de tais dados é controverso. Alguns argumentam que usar informação obtida eticamente compõe a imoralidade original, enquanto outros sustentam que rejeitar o conhecimento por razões éticas é puramente simbólico e não ajuda as vítimas. A história completa desses programas provavelmente nunca será conhecida completamente. A destruição de documentos, a morte de participantes e testemunhas e a classificação contínua de certos materiais garantem que lacunas significativas permaneçam. Ocasionalmente surgem novas revelações. Os experimentos guatemaltecos não foram conhecidos publicamente até 2010, 62 anos depois de terem ocorrido. Quais outras transgressões permanecem ocultas em arquivos classificados ou perdidas em documentos destruídos é impossível determinar. O que permanece claro é que o governo dos Estados Unidos, durante um período de aproximadamente 40 anos, conduziu extensos programas de experimentação humana que violaram princípios éticos fundamentais. Esses programas não foram aberrações executadas por indivíduos renegados. Foram esforços institucionais sistemáticos que envolveram múltiplas agências, centenas de cientistas e milhares de sujeitos. Foram aprovados nos níveis mais altos do governo, financiados com fundos públicos e continuaram durante décadas, mesmo quando evidências de danos se acumulavam. O reconhecimento dessas transgressões tem sido lento, parcial e frequentemente forçado por jornalistas e denunciantes, em vez de iniciado voluntariamente pelo governo. A compensação para vítimas tem sido inadequada e chegou décadas tarde. As reformas institucionais, embora significativas, não garantem que abusos similares não possam ocorrer sob circunstâncias diferentes. A vigilância contínua, a transparência e a responsabilização permanecem essenciais para prevenir que a história se repita.